Bom, então, depois desse intervalinho aí, a gente voltou aqui para o modelo lambda, para o modelo de Veso-Mino. Então, o modelo de Veso-Mino é um modelo, vamos dizer assim, lambda φ3, no que diz respeito ao supercampo, né? Em geral, a gente coloca aqui o fator 2, só por uma questão de normalização, e a gente coloca aqui um lambda sobre 3 fatorial. Então tá. Então só lembrar, esse modelo aqui, ele tem φ3, né? E ele é, na verdade, φ4 em campo componente, tá? Lembrando, então, que no modelo de Veso-Mino, o termo F, né? Vou pagar aqui, o termo aquele escalar extra que aparece é o escalar auxiliar. Então é ele que, mixado, né, com o campo escalar φ, reproduz a massa e os acoplamentos. Só para, então, lembrar que então, a gente tinha esse espectro aqui, a gente tem φ, o select e o F. Então esse aqui é o campo escalar que pode ser eliminado, né, eliminado pelas equações de campo, ou ele pode ser eliminado na própria ação, fazendo aquela quadratura de completar os quadrados e redefinir o campo. Quer dizer, ele pode ser, na verdade, integrado, né? Ele aparece numa gaussiana sem termos de derivada. Ele pode ser integrado gaussianamente na ação. Porque ele só aparece quadrático, ele é no máximo quadrático. Ele é um termo com essa estrutura. F star F, mais, vamos dizer assim, alfa vezes F, mais alfa vezes F star. Ele tem essa estrutura aqui. Então, eu posso sempre, se ele aparece desse tipo aqui, opa, mais alfa F star, né? Eu posso sempre completar o quadrado, né? De tal maneira que eu posso escrever isso aqui como sendo F star mais alfa F, mais alfa, vou colocar assim, e F mais alfa star, algo assim. Então fica F star vezes F, mais F star vezes alfa star. Vou colocar assim, F star F mais F star alfa F, claro, menos alfa star. Então aqui eu chamo isso aqui tudo de um F star grande, redefino esse campo como um campo F, e aí esse campo aqui simplesmente é quadrático, e aquilo que é tudo mixado a ele, que é esse alfa aqui, que vai depender do campo φ e do campo φ star, ele vai aparecer ao quadrado. E aí é o termo que vai dar o termo de massa e vai dar os termos de acoplamento. Então a estrutura é essa. Então quando eu digo que a gente pode integrar gaussianamente, é que esse campo aqui, se a gente pensar na integral de caminho, né, quer dizer, eu estou integrando em φ, estou integrando em ψ e estou integrando em f. E aí tem a exponencial de reação. Só que quando eu transformo esse f, eu faço uma redefinição de campo, o elemento de volume fica df, e aí eu tenho um termo aqui que é f star f. E aí essa gaussiana aqui é quadrática, ela pode ser integrada e ela é jogada aqui na constante de normalização do funcional de integração, né? Do funcional da função de partição, da funcional gerador. Mas se não quiser fazer isso, é só olhar as equações de movimento, é só trabalhar as equações de movimento e fazer a variação em relação a f, e aí a gente vai ganhar uma equação que vai fixar, né? Essa constante de normalização do integral de caminho? Do integral de caminho funciona como um buraco negro da série boa. Tudo que a gente não sabe, a gente coloca ali. A gente esconde tudo ali. É um buraco negro, ou então é bolsa de mulher, né? Você joga tudo ali dentro, um dia você acha. Sem machismo. Glória não está aqui. Para por aí. Se Glória estivesse aqui, ia ter ficado mais perigoso. Eu ia falar outras coisas. Mas eu digo que como você falou, é o buraco negro dos campistas. Isso aí. Então, a gente aqui, se a gente vai para a equação de campo, simplesmente, se na ação a gente tem isso, na equação de campo, variando em relação a f star, a gente tem que f mais alfa star é igual a zero. Então, isso aqui é equivalente a f igual a menos alfa star. E aí, eu jogo essa informação na equação de movimento do φ, e aí a gente tira os termos de massa de acoplamento. Então,
É isso. Pessoal, eu estou chamando a atenção de vocês que eu estou sendo bastante impreciso, né? Bastante não, totalmente impreciso nesses detalhes de fazer, porque às vezes um curso de conhecimento a gente é capaz de levar 2 aulas fazendo todos esses cálculos, passando teto, fazendo rearranjamento, botando zero, mas isso é uma coisa que é pessoal, todo mundo vai ter que sentar e fazer isso. O que eu acho que é mais importante é chamar a atenção de vocês, né, para os aspectos de construir. Depois que a gente constrói a superação, a super lagrangiana, é só uma questão de fazer cálculo e ver se é o que a gente quer. O que eu quero, assim, um pouco adestrar vocês é para essa percepção. Dado alguma coisa, como é que eu posso perceber como colocá-la num cenário supercimento? É esse tipo de percepção. Porque depois que a gente tem a proposta, a gente faz o cálculo e vê se fecha com o que a gente pensou. Então eu não quero ficar me atendo a esses detalhes dos fatores meio, mas que são importantes, obviamente. Essas anticomutações, tem que ter muito cuidado, porque quando a gente passa um teta, de repente a gente passa um teta por um outro teta, esquece de botar o sinal menos. Então, são esses detalhezinhos assim que eu estou pulando, porque eu acho que vocês aí já são safos para saberem fazer isso sozinhos. Então, o modelo de Versumino, ele me dá o que nós discutimos na aula anterior, ele tem essa forma. E queria chamar a atenção de vocês para uma outra coisa aqui. Suponhamos que eu tivesse um modelo assim, vamos dizer que a gente tivesse uma interação desse tipo assim, mesmo que seja uma interação não renormalizada. Vamos pegar assim, uma interação que eu tenho um campo escalar ao quadrado, uma interação desse tipo, φ acoplada com uma interação do tipo psi barrado de si. Vamos dizer que eu tivesse esse tipo de interação. Claro que a gente sabe que essa interação em 4 dimensões é não renormalizável, porque aqui eu tenho massa 3 meios, então isso aqui me dá massa terceira, e esse aqui me dá massa ao quadrado. Então essa constante de acoplamento ela tem dimensão de massa menos 1. Portanto, é uma constante de acoplamento não renormalizada. Mas aí a gente poderia se perguntar, como é que eu poderia construir uma ação supersimétrica que me gerasse, isso aí é parte de um contexto supersimétrico. O que vem junto com isso? Que interação vem junto com essa? Uma constante de acoplamento a menos 1. Por exemplo, a gente pode ver que provavelmente essa interação aqui não pode estar presente, porque ela me daria uma constante de acoplamento com massa menos 2, então, em princípio, ela não estaria aí. Uma interação que eu pudesse ter uma constante de acoplamento de dimensão de massa menos 1, não veio. Então, vamos pensar o seguinte, esse termo aqui, isso aqui é real, isso aqui é real. Vamos dizer que esse fermi aqui não seja nenhum fermi de Dirac, seja um fermi de Majorana mesmo, né? Mas esse fermi aqui tem essa estrutura, essa ação aqui, ela é psilef barrado, psilite, né? Quer dizer, mais psilite barrado, psilef. Tem essa estrutura aqui. Então, claro, psilef é representação meio zero, então isso aqui é zero, meio, então tá legal. Estou formando alguma coisa, tá? Tipo, quer dizer, eu não estou dizendo que isso aqui é o espinor de Majorana. Se for Majorana, então a gente sabe que o psilite é o psilef C. E aí a gente vai ter que psilef C seria isso aqui. Bom, se for um fermi de Majorana, só para desenvolvendo isso aqui fica psilef barrado, C, psilef barrado, transposto. Esse termo aqui fica mais psilef, C barrado, psilef. Vamos dar só uma olhadinha nisso aqui. Esse termo aqui, né, psilef barrado, ele é psilef dagger gama zero. Isso é o barrado, dagger gama zero. Aqui eu tenho C. E aqui eu teria psilef dagger gama zero transposto. Então isso aqui está dando para nós psilef dagger gama zero. Aí C. Gama zero transposto. E aí aqui me dá psilef star. O transposto do dagger é o star. Aí a gente pode botar aqui C. Posso botar C, gama zero transposto, C é menos 1C. C, gama zero transposto, C é menos 1, é menos gama zero. Gama zero é 1. Então esse termo aqui está me dando menos psilef dagger
for C, gama zero correspondente C, psileft. Então, psileft da área é psileft transposto, psileft estar, transposto, C, psileft estar. Quer dizer, esse termo aqui, se você quiser melhorar um pouquinho, só botar assim. Qualquer coisa rápida, só para a gente ter uma ideia. Então, isso aqui é menos psileft estar, está assim, transposto, ou psileft transposto, não faz estar, C, psileft estar. Vamos trabalhar esse termo aqui agora. Psileft, C. Quem é psileft conjugado de cá? É C, psileft, barra, transposto. É C, psileft, dagger, gama zero, transposto. É C, gama zero, transposto, psileft, dagger, estar. Psileft, estar. Isso aqui então tá legal. Isso aqui, C, então, posso escrever assim: C gama zero transposto, C é menos 1, C é menos gama zero, C, psileft está. Vamos escrever assim. Então, isso aqui é a expressão do psileft C. Mas o que eu tenho ali é psileft C barrado. Psileft C barrado. Quer pegar o meu psileft C barrado, quer dizer, pegar ele, menos gama zero, C, psileft está. Isso aqui é o psileft C. Quero barrar. Então, vou botar o dagger, gama zero. Pegando aqui, tchau. Tá pegando. Então vai ficar psileft transposto. Dagger está é o transposto. C dagger é o C é menos 1. Gama zero dagger é gama zero. E aqui é gama zero. Gama zero ao quadrado é 1. Então, psileft C barrado é menos psileft transposto C é menos 1. Então, isso aqui é menos psileft transposto C é menos 1. E aqui psileft. Agora, quando eu pegar a minha matriz C, ela é unitária. C dagger é igual a C menos 1. Mas ela é, então quer dizer, isso aqui é C está transposto igual a C menos 1. Mas ela é antissimétrica. Então eu posso pegar C está, tirar o transposto disso. Então vai ficar C menos 1 transposto. Mas claro, o transposto inverso é o inverso do transposto. E ela é antissimétrica. Então, ela vai ficar menos C menos 1. Então, C menos 1 é menos C estar. Então, mais C estar. Então, a gente está vendo justamente que esse termo aqui, se eu tirar o conjugado hermitiano dele, isso aqui vai me dar psileft estar, C estar C, e aqui vai me dar psileft. Vai me dar psileft. Vou tirar o conjugado hermitiano, né? Vai ficar psileft, psileft estar, C estar, estar que é C, psileft transposto estar. Mas aí eu posso reorganizar isso aqui, lembrando conta da anticomutação, ou seja, esse termo que está aqui é o conjugado, a gente tem o conjugado complexo desse termo que está aqui. Então, esse termo que aparece aqui, fazendo agora a transposição, vai ter um sinal menos, quer dizer, que me diz que esse termo aqui é justamente mais o conjugado complexo. Então, esse termo aí é um termo típico de Majorana. Né? Então, de escrever um outro, por exemplo, colocado aqui um outro termo sem esse termo, vou escrever assim. E ficaria mais conjugado complexo. Então, é isso aqui. Então, só para lembrar que o que está em jogo aí, com um psileft eu resolvo tudo. Então, se esse cara se for Majorana, com um left eu resolvo tudo. Porque isso é importante. Por que é importante se é Majorana ou se é Dirac? Porque se é Majorana, me deu o left e eu faço tudo. Mas se é Dirac, me deu o left e eu preciso de um outro right para completar o término de Majorana. Então, eu vou deixar esse exercício, essa tarefa para vocês em duas etapas. Verificar de que lagrangiano, ou de que ação supersimétrica, então esse termo deriva, vou botar assim, tarefa 1, seria
tarefa vai supor que psi é maiorana. Então, com essa hipótese de que ele é maiorano, que eu tenho aqui uma interação escalar, né? Tipo acoplamento de Yukawa generalizado. Esse acoplamento de Yukawa, por exemplo, ele é bom em 3 dimensões. Em 3 dimensões ele é renormalizável. Porque em 3 dimensões espaço-temporais, se a gente lembrar da ação de Dirac em 3 dimensões, o Fermi, se a gente pegar a ação de Dirac em 3 dimensões, isso aqui é massa terceira, isso aqui é massa. Então sobe massa ao quadrado, psi barrado psi. Então psi, em 3 dimensões, tem dimensão de massa. Vou botar assim, D igual a 3, né? D igual a 1 mais 2. A dimensão canônica do psi é massa. A dimensão canônica do φ é dmi-φ. Dmi-φ tem que ter dimensão de massa terceira. Dmi-φ, dmi tem dimensão de massa ao quadrado, então sobra para cada φ dimensão de massa meio. Então, se eu estou em 3 dimensões, esse termo aqui passa a ter dimensão de massa. E esse termo aqui, psi barrado psi, passa a ter dimensão de massa ao quadrado. Isso aqui é massa terceira. Então, em 3 dimensões, esse termo aqui, essa constante de acoplamento é adimensional. Então, essa interação é renormalizável em 3 dimensões, mas ela é não renormalizável em 4. Então, esse acoplamento é interessante em 3 dimensões. Quem estuda, por exemplo, modelos planares, né, supercondutividade, assim, efeito Hawkins, quem faz alguma teoria de campos, né, planar, com aplicação, por exemplo, à matéria condensada, necessariamente pega esse termo. Esse termo está sempre presente, por exemplo, na física do grafeno. Então, esse termo é um termo renormalizável em 3 dimensões, mas não em 4. Mas nós estamos trabalhando em 4, nossa supersimetria é em 4. Então, esse termo aqui continua com dimensão de massa menos 1, esse termo aqui é massa ao quadrado, esse termo aqui é massa à terceira. Então, eu estou supondo que esse acoplamento em 4 dimensões, ele é melhor visto como um acoplamento efetivo. Né? Não deve ser algo fundamental, porque ele leva a não renormalizabilidade. Mas em 3 dimensões é interessante. Então, a primeira tarefa, sempre em 4 dimensões, é supor que psi seja maiorana. Então, se psi é maiorana, claro, um supercampo, provavelmente eu estou contra de tudo. Que aí eu vou ter o meu escalar, que é complexo, vou ter o meu Fermi left. Com o Fermi left, eu faço tudo que o maiorana precisa. A única diferença é que o maiorana tem massa e o Weyl não tem massa. E, com isso, talvez eu gostaria de ver qual é a forma supersimétrica de uma ação de interação no superespaço que me levaria a esse campo componente. A tarefa 2 seria supor que psi é Dirac. Então, se psi é Dirac, então eu preciso de uma parte left e de uma parte right, que é diferente, que não pode ser psi left C. Então, é isso que distingue o Fermi de Dirac do Fermi de Majorana. E aí a pergunta é, certamente eu vou precisar de um supercampo φ, que vai conter para mim um φ, o psi left e o F. Mas provavelmente eu vou precisar de um outro supercampo, que deve ser antiquiral, que deve ter um outro escalar, que eu posso chamar de S, um Fermi right, e aqui um outro escalar G. E aí a pergunta é, com esses 2 supercampos, como é que eu poderia construir alguma interação que me levasse aquilo lá? Certo? Meditar fica como tarefa. Então, sempre pensar primeiro, antes de ir para o superespaço, a primeira coisa que vocês têm que fazer, olhar as constantes de acoplamento. Eu quero uma constante de acoplamento que tenha dimensão de massa menos 1, então eu já posso ver como é que eu posso programar isso no superpotencial. É sempre a gente ter, primeiro fazer uma abordagem meio periférica, para depois a gente ter uma ideia da. Então eu proponho essa ação. Porque se a gente vai de olho fechado, propõe uma ação, faz os cálculos todos, você perde o tempo danado. Né? E também não é uma boa coisa fazer física adivinhando, né? Muitas coisas a gente chuta, mas o que a gente pode não chutar, a gente vai pela análise dimensional, pela análise das simetrias, na teoria de grupo, mas a análise... Isso é um termo de superfície. Ou isso, se não é um termo de superfície, tudo isso.
Vocês já são moleques de rua da física, já sabem. Truques de rua, né? A gente sempre aprende apanhando. Então tá bom. Tá lá. Então eu deixo essas duas possibilidades para vocês, tá? E vamos passar agora, vamos começar a pensar numa teoria de Gate, no modelo de Gate. Quem quiser entrar em detalhes mais técnicos, mais assim, específicos de mexer nos superespaços, tem um livro, que eu acho esse livro, o autor, o livro de eletromagnetismo dele é um primor, né? Mas o livro de supersimetria dele é um horror. Mas é aquele livro de supersimetria que é bom para o seguinte: ele é como se ele tivesse pegado as notas de aula, o rascunho da nota de aula, e ele abriu todos os cálculos. Não sei como é que o editor publicou aquilo, sabe? Mas assim, é cálculo aberto mesmo. Mas, às vezes, é um bom exercício no início para você. É quase como se fosse assim, soluções do Jackson. Está tudo resolvido, todos os problemas resolvidos ali, todos esses detalhes de rearranjamento. Então, pode ser um livro bom nesse sentido. É o livro de eletromagnetismo dele é excelente. Eletromagnetismo com influências de efeitos quânticos. É um livro excelente. É um livro de supersimetria. Oi? Miller-Kirsten. Isso, obrigado, Léo. Exatamente. Esqueci o primeiro nome dele, não sei se é Harald, mas o sobrenome dele é Miller-Kirsten. Ele tem um livro de supersimetria que eu acho que está disponível em PDF. É um livro dele. É como se fosse o seguinte: o livro de supersimetria dele é o rascunho de cálculos feitos no livro do Vess. Ele pega o livro do Vess-Bagger, né? Então ele é, vamos dizer assim, é o bastidores do Vess-Bagger. Ele é bom nesse sentido, você abre aí, ele bota todo, mas assim, ele faz cálculo de linha por linha, passa o índice para cá. Então, quer dizer, às vezes no início o cara faz um cálculo, acha um resultado diferente, pode comparar com as coisas dele. Ele faz bem a parte do livro, o que está no livro do Vess, ele faz bem, é o Miller-Kirsten. Isso aí. Eu acho que eu já falei com vocês aqui nos cursos de eletromagnetismo, eu sempre recomendo o livro dele, está muito bom. Está também disponível em PDF na rede, que é o livro de supersimetria com efeitos quânticos. Ele discute efeito Casimir, discute efeitos de fronteira em problemas de eletromagnetismo. É um livro muito bom, um livro assim, feito, vamos dizer, para graduação na Alemanha, que é uma graduação avançada que só vê eletromagnetismo ali e acabou. Se não tem Jackson depois, não tem. Então é um curso único de eletromagnetismo que é muito bom. Mas o livro de supersimetria dele, eu acho que ele estava aprendendo nessa época, ele quis aprender supersimetria pelo livro do Vess. E aí, como ele fez todos os cálculos, ele resolveu publicar, que é uma boa ajuda. Tá? Então, quem quiser olhar esses detalhes assim de passar índice para cá, baixa índice, epsilon, alfa, beta, baixa, levanta, passa pela matriz sigma, anticomuta e faz rearranjamento de fitas, eu acho que o livro dele pode ser bem útil. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Vamos pensar agora a parte de um modelo de gauge, quer dizer, uma teoria de gauge abeliana, né? Ou seja, o que seria Kepler, né? Depois na próxima aula a gente faz em Newton. Aliás, quando eu estou falando próxima aula, pessoal, ninguém precisa se preocupar de vir, não, porque eu vou estar por aqui e aí eu peço a Tchalka para gravar essas aulas, que eu vou dar semana que vem, algumas coisas a mais. Tchalka, se o Léo quiser vir para me ajudar, também está bem-vindo. E quem quiser vir, tudo bem, não estou espantando ninguém não, mas eu também não quero prender vocês mais, não. Eu vou suplementar essa aula. Nós estamos na aula 16, provavelmente eu vou aproveitar esse período de recesso até o ano novo para fazer até a aula 18, faço 17 e 18. Tá bom? Então, teoria de gauge abeliana, quer dizer, a gente está preparando aquele, né? Então, vamos lá. Então, a gente já sabe, na QED, o que nós queremos no final? Para nós, a QED vai ser Maxwell e Dirac. Lembrando que essa aqui é a nossa derivada covariante. Então, nós temos Maxwell e Dirac. Nós temos
O supercampo, nós já aprendemos, o campo de Gauge, num campo vetorial, já viu que ele deve estar contido nesse supercampo escalar real, que a gente chama de supercampo vetorial, porque ele é um supercampo que contém campo de Gauge. Então nós vimos que ele tem um campo escalar, tem essa estrutura que vamos colocar aqui, um campo C, mais um campo, assim, mais um θ, Xi, ele é real, mas então um θ barrado, Xi barrado. Então aí tem um escalar real, aí isso aqui é θ Xi, aqui seria θ barrado, alguma outra coisa right, mas como ele é real, isso aqui tem que ser real, então dá para esse cara aqui, isso aqui. Depois ele tem um termo θ2 e um termo θ barrado ao quadrado, que tem que ser o conjugado complexo dele. Então, termo linear de θ, termo linear de θ barrado, termo quadrático de θ, termo quadrático de θ barrado. Podemos ver agora o mixing, né, que vai ser θ, sigma mi, θ barrado, vamos colocar aqui a mi, é o termo linear. Depois a gente pode ter, a gente já tinha visto isso, pode ter um termo θ2, θ barrado, lambda barrado, mais θ barrado ao quadrado, θ lambda, mais θ2, θ barrado ao quadrado dele. Então esse é o nosso supercampo vetorial, que na verdade é um escalar de Lorentz e real. E ele é vetorial porque ele contém um campo vetorial, que pode ou não ser campo de Gauge. Vai depender se a gente consegue implementar aí uma transformação tipo Gauge. Porque nós vimos lá numa aula anterior, não sei se foi na passada ou na outra aula, que a gente tem como implementar uma transformação de Gauge aí, colocando como parâmetro, quer dizer, o que vai fazer o papel da transformação de Gauge para nós, né? Essa transformação, a gente viu que a gente poderia gerar essa transformação naquela componente particular do V, se nós tivermos um supercampo V', que vai ser sujeito a essa transformação de Gauge. Esse parâmetro aqui é um escalar, a gente poderia pegar alguma coisa que fosse I, e aqui a gente pega um supercampo, vamos dizer, um supercampo quiral menos o seu conjugado complexo, que é o seu conjugado, quer dizer, o supercampo quiral menos o seu complexo conjugado, que é antiquiral. Quer dizer, isso aqui me dá alguma coisa real. Se eu tirar o conjugado complexo disso, isso aqui é menos I, lambda barrado menos lambda. Então, que é real. Isso aqui é real, isso aqui é real. Preciso colocar esse I aqui para fazer a coisa ficar real. E aí a gente já tinha visto também que esse supercampo lambda, ele tem essa expansão θ, sigma mi, θ barrado e d mi. E aí, esse pedaço aqui, isso aqui atuava justamente na componente escalar. Quer dizer, se esse meu supercampo lambda tiver essa expressão, ele é alfa mais θ, mais um θ beta, mais um θ2 gama, e assim vai. É o supercampo quiral. E aí tem os termos que vão ter θ, sigma, θ barrado e derivadas desses objetos. É a estrutura típica de um supercampo quiral. O lambda seria isso aqui. E aí o parâmetro alfa, mais um θ beta, mais um θ2, vamos chamar aqui de gama. Então, seriam os campos componentes desse supercampo. Então, esse objeto aqui, essa componente aqui, no momento que eu faço essa expansão, né? Então, quando eu faço essa expansão, eu vou produzir exatamente esse termo, θ, sigma, θ barrado e d alfa. Vou produzir exatamente o gradiente de alfa. E aí, quando eu pegar o θ barrado, eu vou produzir alfa star. Esse termo aqui com alfa star. E aí, eu vou produzir justamente a derivada, né? Quer dizer, eu vou produzir a derivada desse escalar aqui, é que vai fazer o papel dessa transformação que a gente já tinha falado sobre isso. Estou só relembrando. Então, a gente precisa introduzir uma simetria de Gauge que vá nesse caminho aqui, onde o meu parâmetro de Gauge seja um supercampo quiral, esteja dentro de um supercampo quiral, e aí automaticamente essa combinação vai pegar ou a parte real ou a parte imaginária de alfa, que a gente vai ver que vai sair daqui, vai ser a parte imaginária de alfa. Mas esse parâmetro alfa, então, ele vai estar ligado a esse supercampo dessa forma.
Só para lembrar vocês. Mas aí a gente quer introduzir o setor de matéria do QED. O férmion da QED, os férmions são o elétron e o pósitron, estão no campo psíquico. Então vamos lá, a gente vai precisar introduzir. Então a gente já sabe, para eu introduzir o campo de Dirac, então nós vamos precisar introduzir um campo que eu vou chamar aqui de left, que eu vou tentar pegar um campo left e um campo right, que seja independente. Né? A gente já viu que right não pode ser o psi-left conjugado de carga, senão seria maior. Então eu preciso de dois supercampos quirais, dois supercampos escalares de matéria. Vou pegar um supercampo escalar φ, que é onde vamos colocar o nosso psi-L, e vamos pegar um supercampo, para não confundir com esse A aí, vamos chamar, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar um supercampo φL, que eu vou estar dizendo, esse aqui é quiral, no sentido left, e vou pegar um supercampo antiquiral, no sentido right, vai carregar esse quiral. Esse supercampo aqui é sujeito a essa condição, D barrado, alfa dot, φL igual a zero, ele é um supercampo quiral. E esse supercampo aqui é um supercampo antiquiral. Claro que FR e FR não tem nada a ver um com o outro, é só notação mesmo, só índice para poder distinguir um campo left, quer dizer, chamar, em vez de botar Φ1 e Φ2, ou Φ mais e Φ menos, eu boto FR e FR, mas esse left e right, eles têm a ver com o férmion que está aqui dentro. Então é claro, o nosso filé, ele vai ter a forma de sempre, ele vai ser exponencial, θ barrado, e aí vão ter um escalar aqui que eu vou chamar de φ, mais θ psi-left, mais o θ2 que eu vou chamar aqui de f. Esse f aí é o supercampo que a gente já sabe que faz o papel de auxiliar. E esse meu supercampo phi-right, ele é antiquiral, então ele vai ter essa forma aqui. Vamos dizer que aqui eu vou chamar esse escalar aqui de S. Mais θ barrado, que right. Θ barrado, que right barrado, a gente bota assim, né? Θ barrado alfa dot, que barrado alfa dot, mais θ barrado ao quadrado, G. Então, esse supercampo. E aí a gente sabe que cada supercampo por si só tem que ter seus termos cinéticos. Para poder fazer o termo tipo Dirac para a parte leve, o termo tipo Dirac para a parte right. Se nós nos lembrarmos bem, né, o lagrangiano de Dirac, que aí gama mi dmi psi, ele, isso 4 dimensões, ele pode ser escrito como sendo psi-left barrado e gama mi dmi psi-left mais psi-right barrado e gama mi dmi. Então, para o férmion de Dirac, eu tenho que ter a propagação desse termo completamente independente desse. Se fosse Majorana, tudo que é right é left conjugado de carga. Então, esse termo seria uma réplica desse, a menos um fator 2. No caso de Dirac, eu tenho que ter propagação só para a quiralidade left e propagação só para a quiralidade right. Quem vai unir as duas? Oi? Por que o fator 2? Pelo seguinte, deixa eu botar aqui. Se você pega o férmion de Majorana, vou pegar isso aqui, psi barrado, né? Vou pegar essa expressão aqui. Então, isso aqui é geral. Pode ser Dirac ou Majorana. Deixa eu apagar aqui um instantinho só. Isso aqui vai ser psi left barrado e gama mi dmi psi left. Mais psi right barrado e gama mi dmi psi right. Então, se você agora usa nessa expressão aqui, que o psi right é o psi LC, e você faz todos aqueles usos daquelas propriedades de barrar com C, passar pelo gama mi, você mostra que esse termo aqui se reduz a isso aqui. Então, em geral, a gente normaliza o termo de Majorana com o fator dele. É normal. É exatamente como o campo de Klein-Gordon. Quando a gente pega um campo de Klein-Gordon complexo, a gente adota essa forma canônica para o lagrangiano livre. Isso é o Klein-Gordon complexo. Quando eu vou para o Klein-Gordon real, o que a gente faz? Escreve φ como sendo φ1 mais φ2 sobre raiz de 2. E aí a gente passa daqui para cá, quer dizer, o nosso lagrangiano real ele tem essa estrutura, dmi φ
vírgula φ menos o meio de N2 φ2. Quer dizer, esse aqui é o lagrangiano de Klein-Gordon para um campo real. Se eu pegar dois campos reais, φ1 e φ2, dessa forma assim, e aí compuser φ1 mais φ2 sobre raiz de 2, eu defini isso como φ, eu daqui chego lá. Então é só uma questão de normalização. A mesma coisa acontece com o Dirac. Quando eu tenho o meu lagrangiano de Dirac, olha aqui. Nosso lagrangiano de Dirac tem essa forma aqui, errado. Então isso aqui é normal, é como se fosse o Klein-Gordon complexo, é o Dirac. Quando nós vamos daqui para Majorana, que a gente ganha isso aqui. Vamos dizer por quê. Psi barra I, psi menos o meio de N. Psi barra psi. Então, o Majorana, ele carrega os fatores meios da mesma forma que o campo de Klein-Gordon real. Porque você pode sempre pegar um Fermi de Dirac e escrever como sendo um Fermi de Majorana, psi1, mais I vezes o Fermi de Majorana, psi2, sobre raiz de 2. Da mesma forma como você escreve um escalar real complexo como sendo um escalar real mais I vezes o outro escalar real sobre a raiz de 2 e você chega naquela ação de Klein-Gordon, aqui se você pegar dois lagrangianos de Majorana, para psi1 e para psi2, e compuser esses dois espinores de Majorana dessa forma, que aí se você observar bem, aqui é o seguinte, o conjugado de carga do psi é psi1 conjugado de carga, que é o psi1, porque psi1 é Majorana, menos I por causa da operação de conjugação de carga que tem uma antilinearidade, lativo barrado. E o psi2, que é Majorana, psi2C é psi2, sobre a raiz de 2. Então a gente pode, a partir daí, se eu pegar psi mais psi-C, psi mais psi-C dá 2 psi1 sobre, então, da raiz de 2 psi1. Então, psi mais psi-C sobre raiz de 2 é o teu psi1. E psi mais I psi-C sobre raiz de 2 é o psi2. Então, você está mostrando isso, que a partir de um espinor de Dirac, você pode construir dois Majoranas com essas combinações aqui. Na verdade, isso aqui é Majorana, deixa eu ver, psi-C, na verdade, desculpa, aqui vai ter um fator I. Se eu pegar psi, se eu pegar psi mais I psi-C, eu vou estar produzindo psi1, vai ficar psi mais I psi-C, vai ficar psi1, mais I psi2 sobre raiz de 2, mais I psi-C, mais I, perdão, então é menos aqui, deve ser, menos I, vamos botar aqui, menos I, psi-C, psi-C é esse cara aqui, é psi1, menos I, menos I psi2 sobre raiz de 2, tá? Vai ficar mais 1. Conjugado de carga desse aqui é isso aqui. Perfeito. Então, psi mais psi-C e psi, tem uma fatoria aqui. É que aí psi menos psi-C, então, na verdade, deve estar errado isso aqui. Deve ser isso aqui, ó. Deve ser I vezes psi1 menos psi2, vamos ver se é isso aqui. Se eu subtrair esse cara aqui, se eu somar esse psi-C é isso aqui, psi1 menos I psi2, que é tudo Majorana. Então os conjugados de carga só mudam o sinal por causa daqui. Então se eu somar psi com psi-C, então vocês concordam comigo, psi mais psi-C sobre raiz de 2 é o psi1. Agora, se eu pegar psi, que é I psi2, então psi menos psi-C, vai ficar psi1 raiz de 2, psi1 raiz de 2, vai cancelar. Vai ficar I psi2 sobre raiz de 2 mais I psi2 sobre raiz de 2. Então isso aqui é raiz de 2 e psi2. Está errando aqui. Então psi2 vai ser psi menos psi-C
sobre raiz de 2, que tem aqui, tem um fator menos i aqui. Né? Psi2, eu boto essa raiz de 2 i no denominador. Então fica menos i. Então esse termo aqui é o termo Psi2. Então esse cara aqui é maiorana, porque Psi-C, Psi-C é Psi-C, Psi-C-C é Psi, então esse cara é igual ao conjugado de carga dele. Quando eu tirar o conjugado de carga desse, o i vai trocar de sinal, o Psi vai virar Psi-C, o Psi-C vai voltar a ser Psi e vai manter o raiz de 2. Então isso aqui é menos i, Psi mais i, menos i, i. Então eu posso botar esse menos aqui, eu boto esse menos aqui mais aqui. Então esse termo é maior. Então Psi2 é igual a Psi2C. Que Psi1 é igual a Psi1C. Então, a partir de um termo de Dirac, eu posso construir dois maioranas, Psi1 e Psi2, com essas combinações. E vice-versa. Com dois maioranas, eu posso construir um termo de Dirac. Certo? Então, é essa passagem de um para outro que me faz colocar o fator raiz de 2, o fator B. Certo? Então, normalmente, se você encontrar nos livros, assim, a ação para a maiorana livre, ela vai sempre carregar esse fator B por causa dessa. E o Dirac vai dar sempre um fator 2 a mais. Então, o Dirac é como se fosse o Klein-Gordon complexo e o Majorana é como se fosse o Klein-Gordon real. Só para lembrar vocês. Então, é por isso que tem um fator B. Bom, então a gente já entendeu quais são os conteúdos de campos. E aí, para gerar o Lagrangiano, vai ser o Lagrangiano de Dirac, eu espero, então, o que nós estamos esperando é que o nosso campo Psi, que vai descrever o elétron e o pósitron, seja uma combinação do Psi-left com o Chi-right. Aí eu tenho certeza que isso aqui são a componente left e a componente right sendo independentes, eu estou formando. Quer dizer, pode aparecer até um fatorino, não importa, mas eu estou formando com duas quiralidades diferentes um fermi de Dirac. Agora tem também, claro, a questão do termo de massa. Então vamos lá. Então a gente já imagina o seguinte. Pode falar. Foi aí que isso daí foi a minha pergunta para você de acoplamento. Porque no caso, se você quer juntar os dois, o Psi final tem que ter uma constante de acoplamento única, né? Isso, o Psi final tem que ter uma constante de acoplamento única. Então, se R tem que ter... Deveriam se acoplar o fóton com a mesma constante de acoplamento. Não, sem dúvida. Então, esses dois campos, Φ e R, vão ter as constantes... Bom, Φl e Qr, né? Φl e Ψl, né? Ou seja, Ψl e Qr, né? Isso. Vão ter a mesma constante de acoplamento. Perfeito. Isso coloca a constante de acoplamento do Φ. Quer dizer, então isso significa que o Φ e o S também vão ter a mesma constante de acoplamento com o campo eletromagnético. Mas a pergunta que a gente se faz depois é: o Φ pode auto-interagir. Eu posso ter uma interação que vai ser Φ estar Φ ao quadrado, ou S estar S ao quadrado. E essa constante de acoplamento, ela não mexe com o campo de gauge, ela é uma interação que por si só, por exemplo, na QED escalar, se vocês se lembram lá da QED escalar, quando a gente escreve a QED escalar, o que a gente faz? A gente vai lá, dmi, vamos colocar assim, dmi, menos um quarto, né? Só para lembrar aqui rapidinho, termo de Maxwell e o termo de escalar carregado. Dmi, estar, dmi, menos M2, estar. Daqui a gente tira as interações de gauge. Daqui vai sair para nós o termo cinético, né? dmi, estar, dmi, vai sair o termo de acoplamento eletromagnético, vai sair aquele termo que é menos I, ami, estar, dmi, menos dmi, estar, e vai sair o termo que vai ser E2, ami, estar. Então é exatamente o que você está falando. Eu vou ter o termo, quer dizer, eu devo ter o escalar, quer dizer, nesse caso aqui eu só tenho um escalar. O escalar se acopla com essa mesma constante de acoplamento. Porém, eu devo introduzir por efeitos de renormalizabilidade esse modelo sozinho, assim, não é renormalizável. Ele pede que se introduza uma interação do tipo estar φ ao quadrado. Então a QED escalar, ela precisa de uma nova interação, que é a interação do tipo, vamos dizer assim, menos lambda estar φ ao quadrado. Tipo potencial de Higgs, irmão.
O termo de massa e o termo de autoacoplamento. Só que essa constante de acoplamento, ela não tem nada a ver com o campo eletromagnético. E esse termo, por si só, já é invariante de Gauge. Então, nada me impede de colocar uma constante completamente nova aí, que não tem nada a ver com a constante de acoplamento. A pergunta é, quando eu coloco a supersimetria, será que eu ainda mantenho essa constante de acoplamento solta ou a supersimetria, de alguma forma, vai me ligar isso aqui com o E? Então, a gente vai ver que, devido à supersimetria, essa constante de acoplamento vai ter que ser o E2. Vai ser, na verdade, a constante de acoplamento eletromagnética também. Supersimetria vai obrigar. Mas, assim, numa primeira abordagem, não me parece óbvio. Por quê? Porque tudo que liga, como você observou bem, esse cara e esse cara tem que ter a mesma constante de acoplamento eletromagnético com fóton. Então, esses dois também. Então, eu entendo que as constantes de acoplamento eletromagnéticas, tanto do φ do S quanto do ψ, vão ser as mesmas. Mas a pergunta é, quando eu introduzir uma interação que vai ser quártica nos escalares e que não vai pegar os férmions, porque os férmions não podem ter interações quárticas, a pergunta é, essa constante de acoplamento tem a ver com a constante de acoplamento de Gauge ou não? Em princípio não teria, porque o campo de Gauge não participa dessa interação. Mas a gente vai ver que tem. E vamos tentar entender por quê. Mas aí você já está na pista certa, você já está se perguntando se todas as constantes de acoplamento vão ser uma só. Então, isso eu quero que foi bom você chamar a atenção. Porque na QD escalar, pura, sem supersimetria, essa constante de acoplamento que é introduzida por argumentações de renormalizabilidade, eu preciso gerar um contratermo que seja φ4. Então eu preciso, e esse termo aqui é invariante de Gauge, então nada me impede de colocar esse termo já no início, para poder absorver certas renormalizações aqui, o que vai me fazer esse modelo ficar renormalizado. Agora, quando eu introduzo supersimetria, eu vou além disso. Além de introduzir esse acoplamento, eu ainda tenho que introduzi-lo com essa constante de acoplamento. Então, a supersimetria amarra essa constante de acoplamento como sendo o quadrado da constante de acoplamento de Gauge. Isso aqui não é trivial. Mas também não vão dizer, é a matemática que está mostrando. Não, tem que ter um argumento físico por trás disso. Vamos ver qual é depois. A matemática mostra e a gente interpreta. Isso, como dizia o vovô lá, exatamente. Tudo que a matemática mostra, a gente tem que procurar interpretar, mesmo que não faça sentido na vida do dia a dia. Tá legal. Então, vamos fazer isso aí. Então, isso aqui tá tudo ok. Parece que a gente está no caminho, a gente já sabe pelo menos o espectro. Vamos então começar a ver. A gente já aprendeu o quê? Para dar termos cinéticos separadamente, a gente precisa ter. Então, vamos ter um termo que vai ser esse termo aqui, pega no supercampo, no superespaço todo, nós já aprendemos, porque eu vou pegar o supercampo quiral e vou fazer ele gerar um termo cinético. Então, esse termo aqui, ele carrega termos em θ2, θ barrado ao quadrado. Então, eu preciso integrar no superespaço todo. Então, a mesma coisa vai acontecer nesse termo do Phi-Light. E agora o nosso supercampo antiquiral. Então está aqui, vão sair os termos cinéticos. Aí vamos pensar assim, vai sair o termo cinético, né? Para esse setor aqui. O Φ, quer dizer, termo cinético, vai aparecer termo de derivada com Φ, derivada com Φ, vai aparecer o termo tipo Dirac, né? Sigma mi, dmi. Esse termo aqui que não é termo cinético. Estou usando abusivamente a nomenclatura, termos cinéticos e o termo, vamos colocar assim, F star F. Depois, daqui, a mesma coisa. Vão sair os dois termos cinéticos para esses campos aqui. Para o escalar, que tem dimensão de massa, e para o Fermi, que tem dimensão de massa a 3 vezes. Esse cara aqui é dimensão de massa ao quadrado. O que pode sair daí é um termo de G2. Então vão sair os termos cinéticos, né? Para os dois campos que a gente chama de campos, vamos dizer, físicos, que estão presentes em Phi-Light, que seriam o S e o Q-Light, e o termo, vamos dizer, auxiliar, vamos colocar assim, G star G. Agora, eu preciso gerar um termo de massa. E o termo de massa, ele, se é um campo de Dirac, ele precisa misturar leve barrado com
um Dirac, né? Em termos de massa de Dirac, ele é psi-left barrado Dirac. E esses dois campos aqui, um não tem nada a ver com o outro. Então, realmente, eu preciso buscar um psi-left barrado e um Dirac. Então, eu preciso buscar alguma coisa que é quadrática nesse. E aí a gente observa o seguinte: esse supercampo aqui é quiral. Então, ele só depende, vamos dizer, de θ. Esse supercampo aqui é antiquiral. Aqui ele só depende de θ barrado. Então, e eu preciso juntar esse termo com esse termo aqui. E, claro, esse termo aqui é quiral. Deixa eu parar um instantinho só. Se nós pegarmos, por exemplo, o conjugado complexo desse cara aqui, só para a gente ter uma ideia, a mesma coisa vale aqui. Vamos dizer que a gente pegue o conjugado complexo do Phi-right. Então, esse supercampo aqui é quiral. Esse é antiquiral. Mas esse agora é quiral. Porque, como ele satisfaz d alfa Φ é igual a zero, se eu tirar o conjugado dessa equação, isso vai ser d barrado alfa ponto Φ barrado igual a zero. Então, esse campo aqui satisfaz ao vínculo de quiralidade. Então, esse é quiral, d barrado dele é zero. Esse é antiquiral, o d dele é zero. Mas esse d barrado dele também é zero. Então, ele é quiral. Então, esse campo aqui vai ter essa estrutura aqui. Exponencial, θ, sigma, θ barrado e d. E aqui nós vamos ter essa estar, mais θ, Qlight, mais θ2, G. Não seria gestar? Oi? Não seria gestar? Ah, seria gestar. Seria não. É gestar. Então, se eu quiser formar um termo que misture massa, né? Então, fazer um termo tipo massa, eu precisaria, quer dizer, aqui eu posso até, se vocês quiserem, só para abrir mão, a gente pode colocar esse termo, como esse Fermi aqui é right, eu não preciso necessariamente declarar o barrado aqui. Significa que esse Fermi aqui tem índice alfa ponto. Esse Fermi aqui é θ alfa, psi alfa. Esse Fermi aqui é θ barrado alfa ponto, Qlight alfa ponto. Então, só estou colocando assim, então esse aqui é o Qlight. Quando eu tirar o conjugado complexo disso aqui vai aparecer o Qlight estar. Tá certo? Então, quando eu combinar esse cara com esse cara, eu vou ter a chance de formar alguma coisa. Então, quer dizer, esse supercampo é quiral. Esse supercampo também é quiral, só depende de θ. E vocês se lembram que o termo de massa para um supercampo quiral, ele vinha para um supercampo quiral, né, que dava as massas, né? Depois ele é um termo desse tipo aqui, mi, fi, fi. Então, quiral, integra em d2θ. Esse termo que faz o papel da massa. Então, para eu produzir um termo de massa, eu teria que misturar duas coisas que são quirais. Esse é quiral, esse é antiquiral, mas esse é quiral. Eu posso misturar esse com esse e automaticamente, ó, no termo θ2, eu já formo o Qlight barrado psi-left. E claro, depois eu jogo o conjugado complexo dele. Então, a ideia é nós introduzirmos a massa. Então, isso aqui são os termos cinéticos. É que nós introduzamos esse termo aqui, só vai integrar em θ. É a pergunta do Gabriel. Como eu estou pegando só coisas quirais, eu integro só em θ. Então, a ideia seria eu pegar um termo de massa aqui e colocar aqui, por exemplo, Φ-left, que é quiral, e colocar aqui o Φ-right barrado, que é antiquiral. Ou vice-versa, posso botar o Φ-left barrado, Qlight, estaria formando esse termo aqui. Ué, mas aí eu não entendi. Você não falou que quando não é nem quiral nem antiquiral, você tem que entregar no espaço todo? Pois é aqui. Isso aqui é quiral. Isso aqui é antiquiral. Então, esse produto aqui não é nem quiral nem antiquiral agora. Esse cara aqui é antiquiral. O psiel é quiral. Então, o Φl barrado é antiquiral. Então, isso aqui é antiquiral, isso aqui é antiquiral. Antiquiral com antiquiral, eu integro só no superespaço antiquiral. E, claro, o conjugado complexo dele, que vai ser algo do tipo, que é o que você está falando. Agora, eu vou integrar em d2θ. Então, para eu integrar em d2θ, eu tenho que pegar algo que seja quiral com algo que seja quiral. Então, eu vou poder pegar isso aqui. Algo que é quiral, Φl. Φl é quiral. Conjugado hermitiano do Φ, conjugado complexo do Φ é quiral. E o conjugado complexo do antiquiral
é o quiral. Então, quiral, integrando D2 teta. Antiquiral, integrando D2 teta barrado. Certo? Então eu já consegui formar termos, né, tipo massa. Agora, aqui. Que nós já tínhamos visto também. Então, outra coisa que é importante aí é a gente perceber que, vou voltar aqui um instantinho só. A gente tem. Bom, então já introduzimos os termos cinéticos, termos de massa, tá certo? E deixa eu ver aqui, bom, vamos acertar daqui a pouco assim. Nós ainda introduzimos a simetria de Gauge. A gente está fazendo tudo como se fosse só pensando em termos de gerar os termos cinéticos, os termos de massa. Ainda não fizemos mínima referência à simetria de Gauge. Então a gente está organizando tudo de uma forma super simétrica. Depois, a gente vai querer introduzir, por exemplo, os termos de acoplamento. Nós vimos que, por exemplo, termos de acoplamento, nós podíamos introduzir alguma coisa assim. D4x, por exemplo, D2 teta, filé fica terceiro. Nós vimos que esse termo cúbico aqui, que é o modelo de Vesumindo, um termo cúbico, ele gera para nós as interações tipo Yukawa, tipo Fi4. Mas, então, esse termo que em princípio eu poderia introduzir. Posso também, em princípio, introduzir esse termo aqui. Isso aqui é antiquiral. Integra um D2 teta barra. Agora eu tenho uma outra possibilidade, como a gente está vendo aí. Eu posso formar um termo quiral que não seja só com filete. Eu posso pegar, por exemplo, filete ao quadrado e multiplicar, por exemplo, o filite barrado. Esse objeto é quiral, esse agora tudo é quiral, então isso tudo aqui é quiral. No princípio eu poderia escrever isso. Como eu poderia também... Você pode fazer qualquer potência 3 do... Isso, qualquer potência 3, em princípio. Vamos lá. Eu poderia pegar agora aqui o filete barrado ao quadrado. E é claro que quando eu digo isso aqui, eu estou já supondo que eu posso pegar o conjugado complexo dele. Não é isso aqui. Então, esse aqui mais o conjugado complexo, que eu não estou mencionando, que vai ser fi left barrado ao quadrado, fi right. E esse aqui, o conjugado complexo dele, seria fi left barrado, fi right ao quadrado. Não estou colocando. Bom, então termos cúbicos é o que eu posso gerar. Termos quárticos, a gente já viu. A gente extrapola as dimensões, porque aqui eu tenho, ó, dimensão massa, massa terceira, massa quarta. Então isso me dá a chance de uma constante de acoplamento adimensional. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Então todos esses acoplamentos aqui são potenciais, né? Vamos dizer assim, potenciais termos, né? Potenciais termos de autoacoplamento da matéria. Nesse caso, da matéria carregada. Agora eu estou escrevendo termos, né? Eu estou querendo trabalhar com matéria carregada. No princípio seria isso. Muito bem. Vamos começar agora a pensar qual é. Eu quero introduzir a simetria, quero acoplar isso aí com o campo de Gauge. Então, como é que eu poderia? Vamos começar a pensar. Primeiro, como é que eu faço uma transformação? Quer dizer, o que nós já observamos foi o seguinte, que se eu quiser introduzir o campo de Gauge, então nós já vimos. Então, só colocando esse cenário aqui, todas essas possibilidades, só olhando o setor de matéria. Vamos dizer que agora a gente quer olhar o setor de Gauge. Então, a gente já sabe, o setor de Gauge deve estar no supercampo escalar real. Esse campo aqui, está no setor de Gauge. Então, no setor de Gauge, nós já sabemos que a transformação tem que ser desse tipo aqui.
V' igual a V mais I, alguma coisa desse tipo. Lambda barrado menos lambda. Tem um supercampo quiral. Vamos pensar dessa forma. Então eu preciso introduzir uma simetria que seja no superespaço. Quer dizer, essa simetria aqui não tem nenhuma derivada. A derivada está toda embutida, como nós sabemos. A derivada está embutida na expressão do supercampo lambda, que é quiral. Tem essa forma aqui, θ, sigma, θ barrado, ID. E aqui vamos dizer, eu tenho alfa mais θ beta mais θ2, vamos dizer aqui um gama. São 3 parâmetros. O lambda barrado, então que vai ser, então, vamos botar o lambda barrado, vai ser então tá legal. Quando eu fizer essa diferença nesse termo aqui, termo que vai ser linear na derivada, vai ser, claro, eu vou expandir isso aqui. Então, estou pegando lambda, vai ter vários termos, né? Lambda vai ter uma expansão toda completa. Então, vamos pegar esse termo aqui, vai aparecer o termo que vai ser θ, sigma, θ barrado, I, derivada do alfa. E mais outros termos aqui. Então, só o termo incriminado do lambda barrado, que vai ter a mesma estrutura, aí aqui vai ficar menos θ, sigma, θ barrado, e D alfa estar. Então, se eu substituir, se eu subtrair lambda barrado do lambda, nós vamos produzir aqui. Eu queria apagar isso aqui, vamos voltar aqui. Então, estou subindo o quadro agora. Se a gente subtrair o lambda barrado do lambda, a gente vai estar produzindo menos θ. Vamos dizer, a gente vai botar θ, vai botar aqui menos, vamos ter aqui menos θ, sigma, θ barrado e D. Perdão, lambda barrado menos lambda. Então vai ficar, esse aqui vai ficar com sinal menos também. Vai ficar menos ID, alfa estar, mais alfa. E mais, lá. Quando eu colocar esse I aqui, esse I aqui vai desaparecer e aqui vai ficar mais. Então a gente está prestando atenção só nesse termo? Oi? Por quê? Porque esse termo aqui, quando eu olhar para esse termo aqui, o termo onde contém o campo de gauge aqui, a expansão θ desse supercampo aqui é essa aqui, ó, mais θ, sigma, θ barrado, a mi, mais blá blá blá. Então, aonde aparece o campo de gauge aqui, é nessa localização. E aí, essa combinação aqui, nessa mesma localização, aparece esse termo aqui, ó. Então, isso está me mostrando que essa combinação somada em cima disso, ela vai me levar a uma mi mais dmi alfa mais alfa estar, que é 2 vezes a parte real do alfa. Então, a gente consegue ver que eu consigo tirar uma transformação de gauge daqui. Ou seja, o meu A' ali, que está aqui, ele vai ser, claro, tem várias coisas, mas eu estou olhando só em particular aonde se localiza o campo de gauge aqui, que é nessa componente, e aonde se localiza a derivada, o gradiente do parâmetro escalar nessa combinação, que é aqui. Então, essa combinação aqui ela vai estar me dando essa transformação, vamos dizer assim, dmi de 2 vezes a parte real do parâmetro alfa. A parte real de alfa é um parâmetro. Esse objeto aqui é complexo, mas só a parte real dele faz a transformação de gauge do campo de fóton, campo de Maxwell. Então, a gente tem como extrair uma transformação, quer dizer, eu tenho como elevar esse campo a mi à categoria de um campo de gauge. Desde que eu diga, para ele se tornar um campo de gauge, é preciso que haja uma transformação com essas características aqui. E que essa transformação seja aditiva em cima do campo. Quer dizer, essa transformação, em termos de componente,
me leva exatamente a isso. Agora, claro, como a gente faz aqui em nossos cursos em geral, a gente sempre parte do setor de gate para depois compreender como a matéria reage à transformação de gate. Então, eu já consegui localizar a transformação de gate no setor dos escalares. No setor do vetor, perdão. Então, agora, aqui nós temos o que é a transformação de gate na matéria. A transformação de gate na matéria é uma transformação de fase. Então, esse parâmetro lambda, do lambda barrado correspondente, que no setor de gate aparece com essa transformação aditiva, eu tenho que ver como é uma transformação de gate no meu setor de matéria. Então, o que é o meu campo de... Quer dizer, quem vai ser a transformação de gate no meu φ? Deveria ser uma transformação de fase. Se eu pegar o meu campo φ, e eu sei que a primeira componente dele é um φ, depois tem o psi, e depois tem o f. Esse aqui é o meu campo φ, por exemplo. Quem eu esperaria que fosse a transformação de gate do φ? Algo desse tipo, exponencial de i. A gente geralmente coloca aqui vamos dizer, a constante de acoplamento. Vamos fazer geral, vamos dizer g. Depois a gente pode fazer igual a carga do cóseno, fazer o g igual a r. Vamos dizer que seja ig, parâmetro de gate alfa φ. Então o que eu espero? Eu espero que aquele parâmetro alfa que mora aqui dentro, que é quem faz a transformação de gate do campo vetorial, ele seja também o parâmetro que apareça na fase do campo carregado. Então eu esperaria que a transformação, para eu obter essa transformação aqui, a situação natural seria imaginar o seguinte: quem é a transformação de gate, a transformação comum para esse supercampo aqui? Se eu pegasse esse objeto exponencial de I, constante de acoplamento, supercampo lambda, atuando no φ. Porque aí quando eu pegar esse supercampo aqui, primeiro termo dele, quer dizer, que vai ser uma expansão em lambda. 1 mais lambda 2, etc. Só que esse lambda aqui, quando eu fizer essa expansão aqui, esse termo aqui, se a gente olhar em componente, se eu pegar a componente φ aqui, isso vai me dar exatamente φ' exponencial de I G alfa φ. Então, o que a gente está propondo é que a transformação de gate, que é caracterizada no superespaço por esse supercampo chiral, quer dizer, eu tenho um supercampo chiral, que é o campo que acomoda o parâmetro de gate alfa, que faz a transformação do campo vetorial, que dá ao campo vetorial o status, né, de um campo de gate. Então, esse parâmetro tem que ser a fase da transformação do campo de matéria. Então, essa proposta aqui, e aí isso aqui está bom, por quê? Esse supercampo é chiral. Esse supercampo é chiral. Quer dizer, uma expansão exponencial de um supercampo chiral vai ser produtos de campos quirais, que também é chiral. Então, chiral vezes chiral dá chiral. Quer dizer, essa transformação de gauge, ela não está quebrando o vínculo de chiralidade do φ. Quer dizer, eu estou mantendo o meu φ chiral. Agora, vocês poderiam perguntar, por que eu não cheguei aqui e coloquei um E alfa direto? Porque alfa é a componente de um supercampo, nessa descrição. Então, se eu isolo a componente de um supercampo nessa expressão, essa expressão perdeu o caráter supersimétrico. É a mesma coisa que eu chegar no espaço e pegar uma equação vetorial, né, pegar isso aqui, dB φ a mim, e dizer que isso aqui é φ ponto φ a zero. Não tem mais nada. Se eu estou zerando alguma componente de um vetor, isso já pressupõe que eu estou escolhendo um sistema de referência, que eu perdi a covariância. Tem que deixar o meu campo ter todas as componentes. Então, não poderia, se eu colocasse essa transformação aqui, eu estaria quebrando a covariância no superespaço. Porque esse supercampo aqui, esse objeto aqui é chiral, mas esse supercampo aqui não é chiral. Isso aqui é um parâmetro alfa. Então, vou botar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, eu preciso recompor, para ter supersimetria, eu tenho que colocar aqui o supercampo todo. Mas isso é bom, porque eu não perdi a chiralidade. Essa transformação é chiral,
E essa transformação me dá a transformação do campo φ. Já olha o campo φ, isso aqui automaticamente, quer dizer, fazendo esse cálculo aqui, é quase que imediato, isso me dá que o φ' é IG alfa. Eu já tenho a transformação de fase, depois, claro, eu vou pegar a transformação de fase do psi do E, mas para mim basta essa, já vi que eu saio da transformação de fase. Então a minha proposta, a nossa proposta é essa. A nossa transformação de gauge deveria, deixa eu escrever agora aqui, deve ficar assim. Para o filé, eu estou quase acabando, vou ficar pouco na cigarros estão cansando, significa que amanhã vai ser mais quente que hoje. Isso para isso hoje. A gente pode acabar no máximo 8 horas. Então a gente vai botar aqui. Então agora, ao invés de um parâmetro de gauge escalar, que é o parâmetro típico da transformação abeliana, a gente está introduzindo um supercampo parâmetro de gauge, que é chiral. Então esse supercampo parâmetro de gauge, ele contém toda aquela estrutura que eu falei, o alfa, o beta e o gama. Então eu tenho agora um supercampo parâmetro, não mais um parâmetro, uma função. Meu alfa de x mora aqui dentro. E aí a mesma coisa, agora eu tenho meu campo antiquiral. Right. Então eu vou pegar a transformada de gauge dele, poderia fazer isso aqui, ó, exponencial de menos I G lambda star, que é o lambda barrado. Então isso aqui é antiquiral, e isso aqui é antiquiral. Então antiquiral vezes antiquiral. Essa transformação aí. Então, isso aqui está me dando que o escalar que mora aqui dentro, que a gente estava chamando de S, a transformação de gauge dele é menos IG alfa S. Então, também é uma transformação de fase. Então, vamos ver aqui. Agora, só que a gente tem que ter... vamos olhar. Então, essas seriam as transformações de gauge. Vamos observar aqui uma coisinha só. Se eu pegar esse termo de massa, o φ' barrado, o φ' barrado, ele vai produzir então, agora, isso aqui é uma exponencial de um supercampo, mas isso aqui no fundo, no final do dia é um escalar, isso aqui comuta. Isso aqui é um supercampo escalar, isso aqui é um supercampo escalar, então as duas coisas comutam. Quando eu tirar o barrado disso aqui, vai ficar menos IG lambda barrado, φ' barrado. Por esse termo aqui, vamos fazer a transformação de gauge dele, vai aparecer aqui E a menos I G lambda barrado, φ' barrado. Mas na transformação do Ferrite, então peraí, então vamos ver aqui. Então, talvez a gente tivesse que fazer o seguinte, apagar isso aqui. Essa transformação é chiral? Essa transformação, esse supercampo aqui é antiquiral? Esse é antiquiral? Então o produto é antiquiral. Por simetria de gauge, então vou deixar como eu tinha colocado assim. Se eu fizer uma transformação, então desculpa aqui. Se eu fizer uma transformação de gauge nesse, eu vou tirar o barrado dessa transformação. Então eu vou produzir exponencial de menos I G lambda barrado, φ' barrado. Aí quando eu pegar a transformação de gauge do Ferrite, vai aparecer menos IG lambda barrado, já está lá, φ'. Essa transformação que eu não tirei barrado dela, eu já trouxe ela como ela estava aqui. E aí eu não consigo cancelar os fatores. Eu não tenho simetria de gauge. Mas nada, não é nenhum problema se eu faço isso. Eu digo que simplesmente esse campo aqui, ele vai se transformar sim. Por quê? O que eu preciso é ter uma transformação de fase e eu preciso ter também uma garantia, a quiralidade e a antiquiralidade dos campos transformados. Então, esse é quiral, então a transformada é quiral. Esse é antiquiral, então a transformada é antiquiral. E eu consigo construir um termo de massa que seja invariante de gauge. Então, essa combinação aqui, ela é boa por causa de manter essa transformação. Isso significaria o quê? Isso significaria que o supercampo L tem uma carga, porque eu não declarei a carga aqui. Se eu tivesse colocado aqui a constante de acoplamento, a carga
e o supercampo. Como a gente sempre faz, a gente bota constante de acoplamento, né, quando a gente faz uma transformação de gauge normal. Cilinha é exponencial de I, parâmetro, carga, constante de acoplamento, carga, parâmetro de gauge. Realmente a gente constrói coisas. Então, eu declaro a carga. Então, a carga pode ser mais 1, menos 1, 0, se for neutro. Então, vamos dizer que a gente declara, vamos declarar a carga. Se nós declararmos essa carga aqui, então essa transformação aqui eu estaria montando com exponencial de I, G, Q, lambda barrado e estar. Então isso significa que essa transformação aqui, eu poderia pensar, eu posso olhar para essa transformação aqui como sendo, se eu pegar o conjugado hermitiano, o conjugado complexo desse aqui, isso aqui vai me dar exponencial de menos I, constante de acoplamento é real, a carga é real, e aqui vai ficar lambda barrado. Então isso significa que essa carga aqui deveria ser o oposto dessa carga aqui. Então o que a gente faz, na verdade, deixa eu apagar isso aqui, o ideal é a gente pensar que esses dois supercampos eu poderia pensar, em princípio, colocar a carga diferente. Eu poderia colocar aqui uma carga Q1, lambda, e aqui colocar uma carga. Vamos fazer a coisa colocando a carga, eu acho que é mais geral. Q2, lambda, porque normalmente a gente faz isso numa transformação de gauge. Na não abeliana, a gente não precisa declarar a carga, porque a gente já declara a representação. Isso aqui é ômega A, GA, psi. Então a transformação de gauge não abeliana, ela já traz o gerador. O gerador é o que faz o papel da carga, no caso não abeliano. No caso abeliano, normalmente a gente faz isso. A gente bota a constante de acoplamento, I, exponencial de I, G, ômega A, parâmetros, geradores. Aqui é a mesma coisa, exponencial de I, constante de acoplamento, parâmetros, carga, psi. Então, geralmente, a gente, no caso abeliano, a gente coloca a carga, que faz o papel do gerador, quer dizer, a carga é o que é o gerador abeliano. Então, vamos colocar isso aqui. Então, é interessante a gente manter, porque essas duas transformações são opostas, esses dois são independentes. Esse setor não é o conjugado complexo desse. Eu só estou apenas colocando o lambda barrado aqui, porque esse supercampo é quiral, então a transformação dele tem que ser quiral. Por isso que esse aqui, eu boto aqui, é o quiral. Esse é antiquiral, esse é antiquiral, isso me dá um supercampo antiquiral. Mas, em princípio, essas cargas não são as mesmas. Então, se eu coloco essas transformações aqui, nós vamos produzir aqui esse fator exponencial de menos I, G, Q1, lambda barrado, L barrado. Isso mesmo? Menos I, G. Menos I, G, Q1, lambda barrado. Esse aqui vai produzir exponencial de I, G, Q2, lambda barrado, filado. Então, para que isso seja invariante de gauge, eu vou querer que Q2 seja igual a Q1. Que aí esse termo aqui mata esse termo aqui, e aí eu fico com essa invariância. A constante de acoplamento é a mesma, porque a constante de acoplamento é universal. Mas as cargas, no princípio, aqui poderiam ser diferentes. Aí agora eu botei Q1 igual a Q2. Isso aqui me garante que aqueles termos de massa são invariantes de gauge. Agora, esses termos de acoplamento, esse termo que sozinho jamais seria invariante, esse termo aqui sozinho jamais seria invariante, e para que aqueles termos de massa sejam invariantes, esse termo não vai ser invariante, porque aqui vai aparecer um 2Q1 e aqui vai aparecer um Q2, aqui vai aparecer um Q1 e um 2Q2. Então, nenhum desses termos aqui é compatível com essa simetria de gauge. Se eu quero que os termos de massa sejam invariantes de gauge, esses termos de acoplamento não vão poder ser invariantes de gauge. Então, para nós, vamos ver o que vai acontecer. Significa que eu vou perder o autoacoplamento da matéria? Vamos ver. Tem um fato aqui, muito importante, ligado ao campo de gauge, que de uma certa maneira